Em ano de pandemia ou em momento, em contexto de pandemia, a felicidade foi um tema bastante difundido entre quem busca equilibrar a vida pessoal com a vida profissional em meio a rotinas remotas e conectadas. A busca pela felicidade não só estimulou não somente a população a adotar práticas de melhoria do bem-estar físico e mental, como as empresas passaram a investir na saúde emocional de suas equipes. Sobre este assunto, recebemos a partir de agora a psicóloga, mestre em psicologia positiva e idealizadora do evento da Expo da Felicidade 2021, Flora Vitória. Seja muito bem-vinda à Sagres. Olá, o prazer é meu estar aqui com vocês. Flora, até pelo seu currículo, você é uma mestre em psicologia positiva. Podemos dizer que você domina a felicidade? Sim, eu sou uma mestre no assunto, né? Eu estudei tudo que existe na ciência que promove o bem-estar humano, o florescimento e a felicidade. Eu estudei na Universidade da Pensilvânia, fiz meu mestrado lá e já estou atuando nessa área desde 2012, né? Então, muita coisa a gente não só aprende na teoria, mas a aplicação prática em projetos de florescimento institucional, né? Até ganhando prêmios em relação a isso. Então, a gente entende bastante do assunto, por isso que a gente acabou recebendo esse título, né? De embaixadora da felicidade no Brasil pelo Raso, e também uma representante aí da psicologia positiva para divulgar o conhecimento, para que as pessoas possam aplicar e colocar na prática o que realmente funciona e tem embasamento, né? Tem embasamento na ciência. Nós vamos chegar nessa parte dessas dicas, dessas orientações, mas antes, o que te fez desejar estudar a felicidade? Qual foi, assim, por que você decidiu estudar a felicidade? Bom, na verdade, eu sou apaixonada por desenvolvimento humano, né? Acho que desde muito nova eu sempre gostei disso, trabalhei com isso. Então, a felicidade é essa busca final nossa, né? Tudo que a gente quer encontrar. A gente acha que é um ponto final, mas não, é uma jornada, certo? Então, eu sempre estudei tudo que está relacionado à performance humana, a desenvolvimento, a aprendizado e a felicidade, né? Um mestrado em psicologia positiva aplicada trouxe para mim, agregou para mim essa paixão que eu tenho pelo desenvolvimento humano, pela evolução do ser humano, para que ele se torne melhor. E no fundo a gente quer mesmo é ser feliz, né? A gente quer se sentir bem, a gente quer ter bem-estar. Então acho que isso é o desejo máximo de todas as pessoas, não é só meu, né? Acho que todo mundo quer, na verdade, é ser feliz. Não teve uma causa própria, assim, uma situação particular que te fez ter esse gatilho de estudar a felicidade? Na verdade, eu até conto no meu livro, né, O Tempo da Felicidade, que é um livro pela HarperCollins. Eu conto que quando eu tinha uns 18 anos de idade, eu participava de um grupo de ajuda, de recolher alimentos para enviar para pessoas carentes, né, para crianças carentes. Eu morria de vergonha de fazer isso, né, de ir lá, bater na porta e falar, a gente está recolhendo alimento para mandar para as pessoas carentes. E eu, naquele momento, eu decidi, eu quero ajudar sim as pessoas, eu quero ajudar com o meu conhecimento, com a minha sabedoria, com 8 anos de idade, já achava que poderia. Então, ali foi o primeiro momento que eu decidi que eu dedicaria a minha vida para contribuir com outras pessoas para que elas se tornassem melhores, né? E aí o caminho do desenvolvimento humano, da alta performance, da felicidade, foi aí uma jornada que me acompanhou ao longo aí da minha vida, né? Então, Flora, basicamente é isso. e até pela sua experiência, eu fiquei muito instigado, né, com o tema, com essa proposta. E aí, quando a gente vai para dentro da ciência, quais áreas estudam a felicidade? Eu já vi a filosofia, a psicologia. Tem alguma área, tem outras áreas que estão estudando a felicidade, inserindo isso? A gente vê até o UNB que criou essa disciplina, essa matéria, né, na universidade. Existem quais áreas que estão estudando a felicidade? Na verdade, a ciência, né, a área acadêmica, estuda a felicidade em diversas áreas. Filosofia, como você disse, a própria psicologia, neurociência, todas as áreas, na verdade, buscam porque essa é a essência do ser humano, esse desejo, essa necessidade.
A psicologia positiva é uma área recente no mundo acadêmico, né? Foi criada, na verdade, na Universidade da Pensilvânia, que é uma Ivy League, primeira universidade americana, foi onde eu fiz o meu mestrado, né? No 10º ano de existência desse mestrado, tinham só 300 mestres em psicologia positiva no mundo, eu participei dessa 10ª turma de formação de mestres. Então, essa área específica da ciência estuda todas as outras. Então, a gente estuda filosofia, a gente estuda um pouquinho de neurociência, a gente estuda aplicações práticas, por exemplo, como o mindfulness, que antes era interpretado, né, a meditação, estar vivendo o momento presente, era interpretado como uma coisa assim, mais de autoajuda ou não com embasamento científico. Não, a gente estuda isso, vê os efeitos, né, na mente, na saúde, como é que uma pessoa consegue estar presente no momento atual e praticar esse controle sobre o pensamento, sobre a respiração, sobre o momento, como isso pode ajudar na saúde, no estado emocional e na satisfação da vida como um todo. Então, todas as áreas, né, da ciência, de alguma forma, tem esse pezinho aí de querer saber, né, performance, por exemplo, de atletas, né? Por que um atleta quer performar? Porque ele quer ser feliz, né? Se a pessoa está numa carreira, por que ela quer crescer na carreira? Ela quer ser um grande líder? Porque, no fundo, ela quer ser feliz, ela quer se sentir bem. Então, algumas áreas mais específicas, mais clássicas, né, que estudam a felicidade, como a filosofia, são estudadas também dentro da psicologia positiva aplicada. E aí, com tantas áreas estudando a felicidade, elas têm um consenso? Ou cada uma pensa de um jeito? Não, eu acho que a ciência, ela busca, inclusive, o conhecimento popular, né? O que é muito importante é que existe o que é um método científico para testar hipóteses, teorias, né? E avaliar depois a aplicação num grupo de sujeitos, replicar esse grupo, e publicar um artigo para que outro pesquisador replique aquela mesma pesquisa. Então, em nenhuma área eu acredito que existe uma linha única de pensamento, ou uma única teoria, senão, né, não existiria a beleza da ciência é essa, você ter uma linha, uma teoria, né, uma hipótese, ir lá desenvolver e outro pesquisador, outro cientista vir com uma outra ideia complementar ou não, né, para que se chegue a um consenso. Então, existem vários pesquisadores chegando em muitos consensos, por exemplo, em relação ao florescimento humano, quais são os pilares fundamentais, e existem aqueles que também estão agregando ou contradizendo algumas questões. Essa é a beleza da ciência, a gente vai acompanhando aquilo que tem mais comprovação científica, aquilo que tem mais embasamento, buscando também o que a gente chama dos estudos seminais, né, que são aqueles primeiros estudos que dão origem a vários outros na mesma linha, né? Então, quando a gente faz um mestrado, agora eu estou fazendo um doutorado na Universidade de Miami, a gente entende a diferença do embasamento científico, né? O que é alguma coisa, né, falado da boca para fora, o que é realmente a gente pode confiar ou não, né? O tempo, ele faz diferença nessa relação nossa, tanto de compreensão do conceito de felicidade, quanto na nossa forma de percepção do que é ser feliz, do que é felicidade, o tempo que ela dura, o tempo que leva para se chegar, né? A gente é ansioso, né, atualmente, a gente quer tudo muito rápido, o quanto isso está competindo e se torna um movimento antagônico desse conceito de felicidade. Sim. Bom, primeiro a gente tem a questão de em que momento da vida, em que tempo você está, né? Tem uma teoria que é a teoria do U, que diz que a gente, quando nasce, a gente é extremamente feliz, certo? A gente, bebezinho, não sabe de nada, criança, então a gente sai lá no topo da felicidade. Quando a gente chega em torno dos 50 anos, é o momento que a gente está bem embaixo do U, porque a gente começa a ter perspectiva sobre a vida, né? A gente começa a ficar um pouco decepcionado com a vida. E aí a gente acaba caindo no nível de satisfação e depois essa perspectiva evolui, a gente começa a ficar mais sábio, né? Depois dos 50, e aí você começa a entender que é assim mesmo a vida e começa a buscar novamente essa subida com a satisfação da vida e com a felicidade. Então, em relação ao tempo, em que momento da vida, sim, existem muitos estudos dizendo em que momento da vida você é mais feliz. A questão de lidar com o tempo e a ansiedade é o medo do futuro, né? Então é você ficar projetando algo que vai acontecer depois, não é agora, trazendo para o momento presente. Então, aprender a lidar com a ansiedade
faz com que você aumente a sua satisfação no momento atual. Assim como pessoas que são mais otimistas, elas explicam os fatos de uma forma diferente dos pessimistas, trazendo então também no momento presente uma maior possibilidade de satisfação e felicidade do que aqueles, né, que interpretam diferente. Por exemplo, a mágoa, a raiva, elas são emoções relacionadas ao passado, né? A gente não consegue ter raiva de alguém que a gente não conhece, a gente não consegue ter mágoa de algo que não aconteceu. A gente tem mágoa do passado. E, na verdade, nem passado, nem presente, nem passado, nem futuro é o que vale a pena, o que vale é o presente. Por isso que o estudo do mindfulness, né, de você estar no momento presente, livre de ansiedades, livre de mágoas ou dores, e aproveitar o melhor, tomar a decisão para você viver a sua vida no seu máximo potencial no presente. Então, o tempo, sim, influencia bastante o nível de satisfação e felicidade, principalmente como você interpreta futuro ou passado e como você permite que as emoções relacionadas ao tempo te afetem no momento presente. E aí, nessa resposta sua, eu fiquei assim, vou devagar aqui, viu? Eu vou. Você falou sobre o pessimista. E aí eu fiquei pensando, existe a possibilidade do pessimista ser feliz? Existe, na verdade, tanto o otimista quanto o pessimista, a gente diz que são estilos explanatórios, como a gente explica a realidade, né? Então, Martin Seligman é um dos maiores pesquisadores no assunto e ele identificou, os otimistas, eles tendem a transformar um fato num evento único, né? É um fato, por exemplo, ruim, falar, aconteceu isso hoje, né? Isso é o otimista. O pessimista, ele vai falar assim, ele generaliza, nossa, isso vai acontecer na minha vida toda. Então, ele amplia o entendimento daquela coisa ruim para o resto da vida ou para as outras áreas da vida. Agora, um pessimista, ele é capaz de ser muito mais pé no chão, ele analisa muito mais a realidade, portanto, ele é muito importante para analisar risco, analisar as consequências, né? Isso não impede que ele seja feliz. A questão é, com esse tipo de interpretação, generalizando, por exemplo, coisas ruins, né, para todas as áreas da vida e para todo o tempo, e às vezes especificando coisas boas. Então, um otimista, quando acontece uma coisinha boa, ele generaliza para o resto. Ele fala, nossa, vai dar tudo certo. O pessimista, aconteceu uma coisinha boa, ele fala, nossa, só foi agora, nunca mais eu vou ter essa sorte. Então, o tipo de explicar a realidade impacta no quê? Em como a gente sente, né, cada evento. Então, o pessimista, ele se atrapalha, ele realmente gera condições para ele ficar mais para baixo. É o jeito que ele explica as situações para ele mesmo. O otimista, por exemplo, ele coloca sempre a causa do que acontece em fora dele. Já o pessimista assume a responsabilidade. E isso não é ruim. Você assumir a responsabilidade é bom, né? Mas não quer dizer que o otimista é irresponsável, mas ele sempre procura colocar a causa mais para fora dele, para ele não se sentir mal, né? Então, essas pequenas diferenças em como a gente interpreta a realidade pode influenciar no nosso estado emocional diário e isso pode, sim, impactar o nosso nível de satisfação, bem-estar e felicidade como um todo. Mas não é só isso que conta, então pessimistas não fiquem tristes. Dá para mudar o jeito de interpretar os fatos e dá para focar em outros pilares importantes. Tem muitos pilares importantes para a felicidade, como relacionamentos, propósito, além dessa questão de interpretar a realidade. A felicidade, ela pode ser algo ruim? O excesso, assim, não sei se existe excesso de felicidade, mas existe algum aspecto dentro da felicidade que se torna nocivo para as relações, para a convivência, para as interações? Tem um conceito de Aristóteles que ele chama de golden mean, né? O equilíbrio dourado, né? O meio dourado, que é o seguinte, a gente nunca pode estar nos extremos, principalmente se esse extremo desfavorece as pessoas à sua volta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um dos pilares da felicidade, que são forças e virtudes, como é que uma força, uma virtude, no extremo, pode prejudicar outras pessoas? Não deveria, né? Então, uma força e uma virtude jamais pode fazer
com que as pessoas que estão à sua volta se sintam mal. Então, por exemplo, se você está muito feliz, uma pessoa acabou de ter uma perda, né, está em luto, e você chega lá dando risada e falando, nossa, eu estou muito bem, isso vai prejudicar aquela pessoa. Então, é muito mais uma questão de inteligência social, de você entender que você pode sim se sentir feliz. Felicidade não faz mal para ninguém, nunca seria ruim. Porém, às vezes, expressá-la ou até demonstrá-la no momento em que as pessoas à sua volta não estão no momento adequado, isso pode prejudicar. Então, ser feliz é importante, desde que você também cumpra uma virtude, né, uma força que é a cidadania, né, deveres e direitos, você conviver socialmente. Então, tudo isso é uma questão de você se desenvolver como ser humano. Como ser humano, você deve buscar a sua felicidade e das pessoas à sua volta. A pessoa egoísta, ela não consegue ser de fato feliz. Só aquela que consegue ser virtuosa e contribuir com o meio à sua volta. Assim, a felicidade é verdadeira. São definições assim, eu tô acompanhando numa sequência, eu sei que acho que tem horas assim que quem está nos acompanhando fala assim, como é que o Vinícius vai fazer uma pergunta dessa, né? Porque eu tô sendo, eu tô tentando ver vários lados dessa felicidade e como que perspectivas nós temos, né? E até me fez refletir assim, a gente debate tanto aqui na nossa programação, estimulando a educação financeira, por exemplo. E na hora de eu buscando algumas notícias envolvendo felicidade, né, o que estava de pautas envolvendo felicidade, e me chamou a atenção a UNB construir uma disciplina para falar de felicidade e uma escola do ensino médio no interior de Pernambuco que criou essa disciplina. Como é que a gente pode... o que você analisa e observa e avalia desse movimento, né, que a gente fica menos metódico e tentando dar sentido à vida, né? Como a gente precisa evoluir nessa educação à felicidade? Esse é um dos temas, por exemplo, que vai fazer parte da minha tese de doutorado na Universidade de Miami. Então, fazer um doutorado em educação, exatamente esse ponto que eu estou estudando, que é a questão de como é que a gente fecha o gap, né? Quer dizer, a diferença entre as competências que você aprende na educação na universidade, né? E as competências que a vida demanda, né? Ou que o mercado de trabalho demanda. Então, por exemplo, definir metas, né? Realizar é um dos pilares da felicidade, realização. Quem não realiza não é feliz. Como é que você faz isso? Como é que você ensina uma pessoa a definir meta, definir um projeto, ter persistência, ter autoeficácia, ter capacidade de ir até o fim, realizar e falar, sim, consegui, né? Por exemplo, a questão de significado e propósito, é um pilar da felicidade. Ninguém ensina isso em nenhuma escola. Como é que o jovem, por exemplo, tem que achar uma carreira se ele não entende a vida ainda, não tem um sentido para a vida, não tem um propósito, algo que realmente gere uma paixão? Como é que ele identifica, né, o jovem, a criança e mesmo o adulto? Cada vez mais nas universidades a gente tem os estudantes, né, adultos que estão lá buscando uma segunda, terceira carreira. Como é que eles conseguem ser felizes aprendendo só uma profissão? Não, tem que aprender a se relacionar, por exemplo, em casa, no trabalho, com a sociedade. Esse é um pilar da felicidade, relacionamentos positivos. Como é que a pessoa aprende quais são suas forças de caráter para estar engajado na vida, para estar engajado no trabalho, engajado na sociedade, para esse sentir satisfação e ser realmente feliz? Então, o que eu chamo de competências de florescimento ou competências de vida precisam sim ser ensinadas na escola. A gente tem vários movimentos acontecendo de educação positiva, desde crianças, no mundo inteiro, já muitas escolas adotando um currículo que envolve o ensino, por exemplo, de forças e virtudes. Seria fundamental a gente implementar isso no Brasil, certo? Muitas universidades, não tendo só apenas pós-graduações, mas tendo disciplinas ou matérias específicas nas diversas formações acadêmicas. Além disso, nos órgãos governamentais, né, a gente tem vários papéis surgindo, né, ministros da felicidade, ministra da felicidade dos Emirados Árabes, por exemplo, os papéis nas organizações, Chief Officer, Chief Happiness Officer, quer dizer, o executivo que é responsável pela felicidade na empresa. Então, esses papéis vão cada vez mais crescer. Por quê? Felicidade não é um estado final, é diferente de alegria.
né? Alegria, estou alegre, estou dando risada. Não, felicidade envolve você se desenvolver numa série de pilares, que é o que eu falei alguns aqui, para você encontrar satisfação, bem-estar e florescer. E o florescimento é esse estado de desenvolvimento contínuo que o ser humano precisa estar. A partir do momento que ele para de se desenvolver, ele para de se sentir bem, ele encolhe, murcha, é o languishing, né? Ele morre mesmo estando vivo, né? Então, essa necessidade da gente incluir no currículo, desde as crianças, adolescentes e adultos, essas competências de vida, essas competências de florescimento, é uma das bandeiras que eu defendo muito, né, como especialista em psicologia positiva e agora em educação. Eu acho que a chave da humanidade é a educação, a gente precisa trabalhar nisso muito forte. Flora, para a gente já ir encerrando, existe algo além da felicidade? Existe muita coisa além da felicidade, certo? Eu acredito que o termo florescimento humano é um termo científico para esse estado contínuo que a gente chama popularmente de felicidade. Então, a felicidade parece algo estático, né? O florescimento, ele é um processo. Então, eu acho que acima da felicidade, né, alguns falam que é sinônimo, mas para mim existe essa questão do florescimento humano, né? O florescimento envolve a gente descobrir as nossas forças, a gente usar nossas virtudes, a gente está em constante desenvolvimento, em constante evolução. Por isso que não tem idade para você estudar, não precisa ser um estudo, né, acadêmico, com uma certificação de uma profissão, não. Qualquer tipo de desenvolvimento é mandatório para as pessoas serem felizes, porque elas vão estar florescendo. Então, para mim, algo maior do que a felicidade é o florescimento humano. Bacana. A Expo da Felicidade acontece agora em agosto, né, a programação. Explica um pouco para nós como é que se inscreve, as datas, a participação. E depois a gente falar até depois da gente falar tanto de felicidade e tantas perspectivas, eu imagino que a gente possa ter estimulado muitos a quererem estudar um pouco a felicidade. Exatamente. A Expo da Felicidade era para ter acontecido em março do ano passado, né? E por causa da pandemia a gente adiou e vai estar acontecendo agora de 5 a 7 de agosto, um evento ao vivo, online, onde a gente está trazendo muitos palestrantes para ajudar você nesse momento, né? Ajudar todos nós nesse momento desafiador de retomada. Eu acho que agora é um momento de recriação, da gente realmente ir à tona depois de, né, quase 1 ano e meio de pandemia. Então, na Expo da Felicidade, quem quiser se inscrever, é só digitar Expo da Felicidade, tem lá um link para você saber tudo que está no evento. A gente vai estar com pessoas muito importantes, por exemplo, o Dr. Fred Luskin, da Universidade de Stanford, falando de perdão. Perdão é importante para a gente ser feliz. Ele vai contar um pouco sobre isso. Ele que fundou o Instituto, o Forgiveness Project, na verdade, da Universidade de Stanford, uma das maiores universidades americanas. A gente vai estar com o Michael Steger falando de significado e propósito, que eu falei aqui, um dos pilares da felicidade. Vai estar dando uma masterclass. A gente está com Jennifer Corey falando de resiliência. Como é que a gente lida com tanto aperto nesse momento, com tanto desafio, né? Eu vou estar falando de florescimento humano. A gente vai estar oferecendo uma certificação muito nova, que é em consultoria em psicologia positiva aplicada ao florescimento institucional. Como é que a gente promove o florescimento dentro das empresas? Então, a gente vai estar dando a certificação, o consultor é inédito no Brasil, isso não existe, né? E a gente vai estar também com muitas pessoas do Brasil, a gente vai estar com a Isabela Camargo falando também de produtividade sustentável. A gente vai estar com o Gustavo Arnes, que fundou, que criou, né, o Congresso Internacional de Felicidade. A gente vai estar com a Fabi Saad falando de mulheres positivas. Então, muita gente boa falando e dando as dicas e dando masterclasses. Como é que a gente, né, aulas mestras para a gente lidar com este momento e superar as adversidades e poder ser feliz nesse momento que eu acho que é um momento de recriação, um momento onde você tem que ressurgir, né? A gente vai estar com outro evento na sequência em setembro, que é o Recrie-se, que é a volta aos eventos presenciais. A gente precisa de gente, né? A gente precisa de gente para poder evoluir. Então, a gente está com esses 2 eventos para ajudar todo mundo a lidar com este momento tão desafiador e trazendo gente muito boa para falar, para ensinar a gente os caminhos para a gente se superar, se desenvolver, florescer e ser feliz. Então,
Você está em casa, meio devagar, chacoalha a poeira, entra aí, Expo da Felicidade e aprende um pouquinho que vale a pena para estimular. Muito obrigado, Flora, pela participação, pela disponibilidade e por nos ensinar, né, o caminho da felicidade, né, o rumo, como a gente tem que se comportar para ser feliz. Muito obrigado. Eu é que agradeço.